Olá a todos, bem-vindos, eu sou o Explicador e hoje vamos resolver o exame de Físico-Química A 2021, primeira fase. Questão número 1. Em meados do século XIX, James Joule estabeleceu a equivalência entre trabalho e calor comparando a energia transferida como trabalho necessária para obter um determinado aumento de temperatura numa amostra de água com a energia transferida como calor para obter o mesmo efeito. Joule utilizou um dispositivo semelhante ao esquematizado na figura 1, no qual dois discos de chumbo, D1 e D2, eram elevados a uma determinada altura. Quando os discos caíam, faziam rodar um sistema de pás mergulhado na água contida num recipiente. O movimento rotativo das pás provocava a agitação da água, o que conduzia a um aumento da sua temperatura. A massa total dos discos era de 26,3 kg e a massa da água contida no recipiente era 6,04 kg. A partir dos resultados obtidos numa série de experiências, Joule verificou que após 20 quedas sucessivas de uma mesma altura de 1,60 m, o aumento de temperatura da água era em média 0,313 graus Celsius. 1.1. Admita que naquela série de experiências o aumento da energia interna da água foi em média 95,2% de diminuição da energia potencial gravítica do sistema de discos mais terra que resultou das 15 quedas sucessivas dos discos. Considere que no local onde foram realizadas as experiências o módulo da aceleração gravítica era 9,81 m/s². Determine, a partir dos resultados de Joule, a capacidade térmica mássica da água. Apresente todos os cálculos efetuados. Então, o que nós temos aqui esquematizados nesta figura é: estes discos vão cair, vão fazer rodar um sistema de pás e essas pás vão transmitir energia cinética para a água. Uma parte dessa energia cinética vai ser transformada então em calor, ou seja, que vai provocar o aumento de temperatura da água. A primeira coisa que nós vamos querer saber é exatamente qual vai ser a variação da energia potencial destes discos. Então, essa variação de energia potencial vai ser... Ora, a energia potencial que nós sabemos é massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura. A massa dos discos, a massa dos dois discos já temos aqui, que é 26,3 kg. Vamos multiplicar pela aceleração. Atenção, excepcionalmente a aceleração gravítica aqui não é 10 m/s², tem mesmo que ser este valor que eles nos indicam dos 9,81 e a multiplicar pela altura, que é os tais 1,60 m. E isto vai dar... E convertendo já para notação científica, fica 4,128 vezes 10 elevado a 2 Joule. Mas isto significa uma queda. Mas na realidade, portanto, a experiência foi repetida 20 vezes, portanto houve 20 quedas dos discos. Agora vamos ter que multiplicar este valor por 20. Portanto, após 20 quedas, temos 20 vezes 4,128 vezes 10 ao quadrado. Isto vai nos dar 8,256 vezes 10 ao cubo Joule. Portanto, esta foi a variação da energia potencial dos discos, potencial gravítica. Vamos partir do princípio que foi inteiramente convertida em energia cinética das pás. Mas depois dizem-nos que o rendimento do processo é estes 95,2%, ou seja, só 95,2% desta energia aqui é que de facto foi transferida para a água. Portanto, vamos ver quanto é que é. Basicamente, vamos fazer aqui 95,2% de 8,256 vezes 10 ao cubo vai ser, dá 7,860 vezes 10 ao cubo Joule. Okay? Portanto, isto é o quê? Isto é o calor que foi fornecido à água. Fornecido um calor de 7,86 vezes 10 ao cubo Joule. Agora, quanto é que isso provocou em termos de aquecimento da água? Então nós sabemos, aqui deste lado, nós sabemos que o calor é igual a massa vezes a capacidade térmica máxima vezes a variação de temperatura. E é isto que nós queremos calcular. Vamos resolver esta equação em ordem à capacidade térmica máxima, portanto passamos a massa e a variação de temperatura para o outro lado a dividir. Ficamos com o nosso C pequeno vai ser calor a dividir pela massa vezes a variação da temperatura. O que é que nós temos e o que é que não temos? O calor acabamos de calcular, portanto vamos substituir este calor por esta grandeza, portanto este número que acabamos de obter.
A massa, atenção aqui, é a massa de água, isto é o calor que é fornecido à massa de água, portanto é este 6,04 kg. E a variação de temperatura, também já temos aqui, é o 0,313 graus Celsius. É só mesmo substituir e fazer as contas. Nós ficamos com 7,860 vezes 10 ao cubo sobre 6,04 a multiplicar por 0,313. E cá está, portanto, 4, agora vamos dar 3 algarismos significativos, portanto 4,16 vezes 10 ao cubo. E agora em que unidades é que vem esta capacidade térmica máxima? Bom, as unidades é assim que vem aqui. Portanto, esta capacidade térmica máxima é calor, portanto, joule, por quilograma, portanto, quilograma elevado a menos 1, e por grau Celsius. Grau Celsius elevado a menos 1. E já está dada a nossa resposta. 1.2. Considere que, durante uma parte do percurso, os discos caíram com velocidade constante. Qual foi a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuaram nos discos nessa parte do percurso? A soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuaram sobre o disco é igual ao trabalho realizado pela força resultante. Mas o trabalho realizado pela força resultante é igual à variação da energia cinética dos discos. Agora, uma vez que nos indicam que durante uma parte do percurso a velocidade foi constante, é porque a variação de energia cinética, portanto a variação da velocidade é zero, portanto a variação da energia cinética também é zero. E portanto, esta variação é zero, o trabalho é zero e a soma dos trabalhos efetuados pelas forças é tudo zero, portanto este trabalho vem em joule. E passamos então à questão número 2. Um LED, ou Light Emitting Diode, é um dispositivo que emite luz com elevada eficiência. Na figura 2 representa-se o gráfico da corrente elétrica e, num LED, é em função da diferença de potencial elétrico U nos seus terminais, ou a curva característica do LED. Para se obter a curva característica do LED, montou-se um circuito no qual o LED se encontrava ligado em série a um rióstato e a uma pilha ideal, pilha cuja resistência interna pode ser considerada nula, de força eletromotriz 4,50 V. Nesse circuito, introduziram-se ainda dois aparelhos de medida adequados. 2.1. Qual dos esquemas seguintes representa o circuito que permite obter a curva característica do LED? Ora, então vamos lá ler novamente a pergunta com atenção. Diz-se, montou-se um circuito no qual o LED se encontrava ligado em série a um rióstato e a uma pilha ideal. Onde é que isso está representado aqui nestas opções? Bom, aqui temos a nossa pilha, e depois em série, em relação à pilha, está aqui o nosso LED, e a seguir o nosso rióstato. Tudo em série. Na opção B, temos a nossa pilha, em série com a pilha está o LED e depois em série com estes dois também está aqui o nosso rióstato e o circuito fecha. Depois aqui temos a pilha, o LED em série, depois o rióstato em série e o circuito fecha. E por fim na opção D, a pilha, o LED em série, o rióstato em série e fecha o circuito. Portanto, esta condição está sempre verificada em todas as opções. E depois dizem assim, neste circuito introduziram-se ainda dois aparelhos de medida adequados. Quais são estes aparelhos de medida? São o amperímetro e o voltímetro. E aquilo que nós temos que verificar é em qual dos circuitos é que o amperímetro e o voltímetro estão bem colocados. No caso do amperímetro está sempre bem colocado. Aqui está sempre em série. Portanto, como isto é só um circuito, a intensidade da corrente ao longo de todo o circuito é sempre a mesma. E, portanto, o amperímetro, independentemente de onde esteja colocado aqui na parte do circuito, por estar em série, está sempre a medir corretamente a intensidade da corrente. A nossa questão é aqui o nosso voltímetro. O que nós queremos é um amperímetro que leia a corrente que atravessa, portanto tudo, mas neste caso especificamente estamos interessados no LED, e também um voltímetro que meça a diferença de potencial aos sistemas do LED, para construir então aqui este gráfico. Onde é que isso acontece? Bom, aqui o voltímetro está em paralelo com o LED e o rióstato ao mesmo tempo. Portanto, ele vai medir a diferença de potencial aos termos do conjunto destes dois componentes. Não é isto que nós queremos. Na opção B, temos aqui o voltímetro em paralelo apenas em relação ao LED. Portanto, já temos aqui uma melhoria, não é? O que é que acontece aqui na C? O voltímetro está aqui ligado em paralelo com absolutamente nada, não está aqui nenhum componente, portanto ele não vai medir nenhuma diferença de potencial. E finalmente aqui, o voltímetro vai ler a diferença de potencial, mas é os termos da pilha. E não é isso, está bem colocado, mas não é isso que nos interessa para o efeito de construção deste gráfico. Portanto, a D está descartada, então vamos escolher a opção B, que é aquela que nos permite de facto obter este gráfico. 2.2.
Caso os terminais do LED tivessem sido ligados diretamente à pilha, a corrente elétrica seria superior à que o LED suporta e este acabaria por se queimar. Ao introduzir-se o rióstato em série no circuito, a corrente elétrica no LED pode ser controlada. Determine qual deverá ser o valor da resistência elétrica mínima introduzida pelo rióstato para que a corrente elétrica no LED não exceda 20 mA. Apresente todos os cálculos efetuados. Então vamos lá ver a nossa estratégia geral. Nós sabemos que a corrente que atravessa este circuito é sempre exatamente a mesma intensidade em todos os pontos. Mas as várias diferenças de potencial ao longo do circuito vão mudando. Mas sabemos que a diferença de potencial aos termos da pilha, o da pilha, vai ser igual às diferenças de potencial aos termos dos vários receptores. Portanto, o de gerador é igual à soma das dos receptores. Portanto, o do LED mais o da resistência. Ora, no caso da pilha, as informações que nos dão é que a força eletromotriz é de 4,50 volt e é uma pilha ideal. Se a pilha é ideal, quando nós fechamos o circuito, a diferença de potencial aos termos da pilha é exatamente esta mesma, portanto, a diferença de potencial aos termos da pilha vai ser os mesmos 4,50 volt. Ok? No caso do LED, vamos agora considerar a situação mais extrema possível, que é o LED está a ser de facto atravessado por uma corrente, por uma intensidade de corrente de 20 mA. Portanto, é o máximo que é permitido. Quando isto acontece, qual é a diferença de potencial aos sistemas deste LED? Então vamos ao nosso gráfico, à nossa curva característica do LED, ver exatamente quanto é que esse valor vale. Então vamos fazer um zoom do nosso gráfico e já tenho aqui assinalados os pontos relevantes. Portanto, para a intensidade de 20 mA temos aqui esta diferença de potencial. Nós agora vamos ter que ver exatamente quanto é que isto vale. Ora, temos aqui assinalados o valor, portanto, a quadrícula correspondente aos 1,50 volt, aqui aos 2,00 volt. Quantas divisões é que existem entre estes dois valores? Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões. Então, 10 divisões estarão para esta amplitude que vai de 2,0, portanto, de 1,50 a 2,00, que é 0,50 volt, ok? Então, nesse caso, uma divisão há de estar para x volt. Ora, x volt vai ser 1 vezes 0,50 a dividir por 10, 0,50 a dividir por 10, que é simplesmente 0,05 volt, ok? Ou seja, desta quadrícula para esta vai dar 0,05 volt. Portanto, se aqui é a marca dos 2,00 volt, aqui é 2,0 e isto aqui vai ser 2,00 menos 0,05, isto dá 1,95 volt. Okay? Vamos lá recapitular. O que é que nós queríamos? Queríamos que quando a corrente que atravessa o LED é exatamente 20 mA, qual é a diferença de potencial aos seus termos? Acabámos de calcular que era 1,95 volt. E agora vamos voltar ao nosso cálculo principal. Então agora, regressando à nossa equação original, tínhamos aqui a diferença de potencial aos termos da pilha, que nós já sabemos que são os tais 4,50 volt. Esta diferença de potencial aos termos do LED, acabamos de ler do gráfico que eram os tais 1,95 volt, e isto vai somar com a diferença de potencial aos sistemas da nossa resistência variável. Quanto é que vai ser este valor? Vai ser o de R é igual a, portanto é só passar este termo para o outro lado, portanto aí fica 4,50 menos 1,95, vai dar 2,55 volt. Agora, como eu tinha indicado há pouco, uma vez que a corrente que está, portanto, nestas condições, a corrente que está a atravessar todo o circuito é sempre de 20 mA, portanto a intensidade da corrente é 20 mA, que é igual a 20 vezes 10 a menos 3 ampere, ou ainda 2,0 vezes 10 a menos 2 ampere. Então agora vamos fazer pela lei de Ohm, portanto, a resistência desta resistência variável vai ser a diferença de potencial aos seus termos a dividir pela intensidade da corrente que atravessa. Vai ser estes 2,55 a dividir por 2,0 vezes 10 a menos 2. E isto vai nos dar 127,5 ohm. Mas aqui nós temos 3 algarismos significativos, aqui só temos 2, portanto vamos apresentar um número, preferencialmente até em notação científica e também apenas com 2 algarismos significativos. Portanto ficaria 1,9
Mas por causa deste 7, este 2 vai passar a ter 1,3 vezes 10 ao quadrado ohm, e este então é que vai ser o valor daquela resistência que nós temos que associar ao LED para que a corrente não ultrapasse os 20 mA. Portanto, resistências maiores do que estas vão então provocar correntes inferiores. E passamos então à questão número 3. Em 1849, Hipólito Fizeau mediu a velocidade da luz no ar com base na experiência esquematizada na figura 3, que não está à escala. Nessa experiência, um feixe de luz passava numa ranhura na periferia de uma roda dentada e era a seguir refletido num espelho colocado a uma distância de 8,63 km da roda. Com a roda parada, o feixe refletido no espelho voltava a passar na mesma ranhura. Com a roda a girar com uma frequência de 12,6 Hz, o feixe refletido no espelho não voltava a passar pela ranhura, incidindo no dente imediatamente a seguir, deixando de ser detectado pelo observador. Nestas condições, a roda descrevia um ângulo de 0,250 graus desde o instante em que o feixe incidente passava pela ranhura até ao instante em que o feixe refletido incidia no dente. 3.1. Determina a velocidade da luz no ar, tal como é obtida a partir da experiência descrita. Apresente todos os cálculos efetuados. Ora, o objetivo desta experiência é determinar exatamente quanto tempo é que a luz demora a ir e voltar aqui a este alvo. Uma vez que na altura não havia cronómetros extremamente precisos como nós temos hoje em dia, foi este o mecanismo que se pôde construir para o efeito. E basicamente nós vamos começar por fazer que a velocidade da luz, portanto, cujo símbolo é C, vai ser dado, portanto, é uma velocidade e, portanto, para todos os efeitos, é o deslocamento a dividir pelo intervalo de tempo que demorou. Ora, esta distância nós já calculamos aqui, portanto já nos é dada, portanto nós tivemos apenas que multiplicar por 2, porque é uma distância ir e voltar, e depois convertir para metros. Já temos aqui que o nosso ΔX é 1,726 vezes 10 à quarta metro. E a única coisa que nós temos que ir calcular é exatamente, de acordo com a descrição da experiência, quanto tempo é que demorou, quanto é que foi este ΔT. O que é que nós vamos fazer então? Uma vez que nós temos aqui esta roda a girar com esta frequência de 12,6 Hz e faz este deslocamento angular, a partir daqui nós podemos determinar exatamente quanto tempo é que isto demorou. Porque nós sabemos que a nossa frequência angular é igual à distância angular percorrida sobre o tempo. Portanto, isto nós já temos, e já está aqui a conversão também para radiano. Portanto, era dado em grau, eu passei para radiano, isto é uma regra de 3 simples. Portanto, 360 graus está para 2π, tal como 0,250 graus está para x. Fantástico. Agora, o que é que nós queremos? Nós queremos este ΔT. Vamos passar para aqui e o ômega para o outro lado. Portanto, ΔT igual a Δθ sobre ômega. Esta frequência angular nós não temos. Temos sim a frequência linear, mas também não há problema, porque nós sabemos que existe aqui esta relação de ômega igual a 2π vezes a frequência linear. Portanto, a frequência angular é relacionada com a frequência linear através de 2π vezes a frequência. Portanto, é só substituir aqui. Portanto, ΔT é igual a Δθ sobre 2π vezes a frequência linear que nós temos e que já está no SI, e aqui também já passamos para o SI, portanto agora é só fazer a substituição. 1,39 vezes 10 a menos 3π radiano. As grandezas angulares em geral é boa ideia, embora não seja obrigatório, é boa ideia expressar como múltiplo de π, porque isto facilita bastante os cálculos. Porque depois agora este π vai cortar com este 2π cá de baixo. 2π vezes a nossa frequência linear, que é os 12,6 Hz. 2π corta com este, e agora este ΔT dá-nos 5,52 vezes 10 elevado a menos 5 segundo. E agora é só introduzir aqui. Portanto, 5,52 vezes 10 elevado a menos 5. E agora é só fazer esta conta e ficamos automaticamente com a velocidade da luz que era medida pela experiência, que é 3,13 vezes 10 elevado a 8 metro por segundo. 3.2. Considera a roda dentada a girar e 2 pontos da roda a diferentes distâncias do centro. Os módulos das velocidades desses pontos são iguais ou diferentes e os módulos das suas velocidades angulares são iguais ou diferentes.
Então vamos considerar estes dois pontos que estão a distâncias diferentes deste centro de rotação da nossa roda dentada. O módulo desta velocidade VA, portanto, por ser um movimento de rotação, é dado por ômega vezes o raio deste ponto A, portanto, esta distância de A até ao centro. Para este B, temos que é ômega vezes o raio vezes, portanto, o raio de B, que é maior. Porquê que eu aqui não estou a diferenciar entre o ômega de A e o ômega de B? Porque eles na realidade são iguais, ou seja, uma vez que a nossa frequência angular é o deslocamento angular num certo intervalo de tempo, para intervalos de tempo iguais, estes dois pontos que estão aqui varrem ângulos iguais e, portanto, a minha velocidade angular é a mesma porque este ΔT e este ΔT são os mesmos, quer por ponto B, quer por ponto A. Varrem os mesmos ângulos nos mesmos intervalos de tempo. Portanto, as velocidades angulares são iguais. Mas as velocidades lineares são diferentes precisamente porque estes raios aqui são diferentes. Em particular, esta velocidade aqui, pelo facto de portanto, este ponto B percorrer uma distância maior, pelo facto do raio ser maior, automaticamente vai ter uma velocidade linear maior. Mas não interessa, o que interessa realmente é que estes dois são diferentes um do outro, portanto as velocidades lineares, velocidades angulares são iguais e portanto isso leva-nos para a escolha da opção C. Os módulos das velocidades desses pontos são diferentes e os módulos das suas velocidades angulares são iguais. Exercício número 4. Fez-se incidir um feixe de luz laser que se propagava no ar numa lâmina de um vidro segundo 5 ângulos de incidência α-inc. Para cada ângulo de incidência mediu-se o correspondente ângulo de refração α-ref. As amplitudes dos ângulos α-inc e α-ref estão registadas na tabela. Determine o índice de refração daquele vidro. Na resposta, apresente uma tabela com os valores a utilizar na construção do gráfico, identificando as variáveis consideradas. A equação da reta de ajuste é um gráfico adequado. O cálculo do valor solicitado a partir da equação da reta de ajuste. Apresente todos os cálculos efetuados e o resultado com 3 algarismos significativos. Ora então, o que é que nós temos aqui na descrição da nossa experiência? Temos aqui basicamente um feixe de luz laser, portanto monocromático, sempre com o mesmo comprimento de onda, que vai do ar e incide no vidro. Temos aqui nesta tabela os vários ângulos de incidência e de refração e nós sabemos que estes ângulos de incidência e de refração estão relacionados através da lei de Snell-Descartes. Ou seja, o índice de refração do ar a multiplicar pelo seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do vidro a multiplicar pelo seno do ângulo de refração. Ora, para o índice de refração do ar, nós vamos utilizar o valor da tabela, que é 1,000. Ou seja, na realidade isto não está aqui a fazer nada, porque é a mesma coisa que multiplicar por 1. E o nosso objetivo é ir buscar aqui este índice de refração do vidro. Portanto, vamos passar aqui o seno do ângulo de refração para o outro lado a dividir. Fica o índice de refração do vidro é igual a o seno do ângulo de incidência a dividir pelo seno do ângulo de refração. E isto agora vai ser o quê? Se eu chamar esta quantidade uma variável y e atribuir aqui uma variável x, quando eu faço y sobre x, na realidade eu estou a buscar um declive, o declive de uma reta. Não é? Ora, esta coleção de pontos aqui desta tabela vai fazer uma nuvem de pontos da qual eu consigo extrair uma nuvem de pontos, portanto uma reta de ajuste, que é a reta de regressão linear, e é isso que nós vamos na realidade buscar. Ou seja, este é um daqueles exercícios para ir às funções estatísticas da calculadora e buscar fazer uma regressão linear. O que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos introduzir aqui, fazer uma tabela com os ângulos de refração, os senos dos ângulos de refração e de incidência, que é para depois passarmos para a nossa calculadora. E pronto, esta é a parte em que passamos para a nossa calculadora gráfica. No caso, vamos aqui ao menu das regressões lineares e já temos aqui os dados previamente introduzidos. Reparem que o que nós temos na coluna do x é o seno do ângulo de refração, porque é aquilo que nós queremos que seja a nossa variável x, que é a que está no denominador, e no numerador temos o seno do ângulo de incidência, portanto os senos dos vários ângulos que nos dão na tabela aqui já indicados. Pronto, agora isto vai depender obviamente do software de cada calculadora, portanto no caso aqui eu vou aqui ao gráfico, portanto dão-me já aqui as coordenadas do centro de gravidade da nossa nuvem e depois aqui no menu regressão já temos então aqui a equação da nossa reta, que é só passar depois para o papel.
A resposta, na prática, portanto, embora nós copiemos a equação toda, o que nos interessa mesmo é aqui este declive, que é este 1,70, que é aproximadamente o índice de refração do vidro. Agora, aquilo que nós vamos apresentar é uma reta do tipo y igual a mx mais b. No caso, y igual a, vamos fazer aqui alguns arredondamentos, fica 1,70x menos 0,015, né? Em que nós, na realidade, substituímos a variável y pelo seno do ângulo de incidência. Portanto, fica, então, mais corretamente, seno do ângulo de incidência é igual a 1,70 vezes o x, que é o seno do ângulo de refração, menos 0,015. Okay? Agora, a nossa resposta vai ser que o índice de refração do vidro vai ser, então, este 1,70 daqui. Ok? E pronto, a nossa resposta está dada. E passamos então à questão número 5. O pentacloreto de fósforo PCl5 pode compor-se em fase gasosa originando tricloreto de fósforo PCl3 e cloro CL2. Esta reação pode ser traduzida por PCl5 gasoso origina PCl3 gasoso mais CL2 gasoso. 5.1. Considere que a variação de entalpia associada à decomposição de 1 mol de PCl5 gasoso é 88 kJ. A energia média da ligação fósforo-cloro na molécula PCl5 é 257 kJ por mol e a energia média da ligação cloro-cloro na molécula Cl2 é 243 kJ por mol. Conclua a partir das energias fornecidas se a ligação fósforo-cloro é em média mais forte na molécula PCl5 ou na molécula PCl3. Mostre como chegou à conclusão solicitada apresentando todos os cálculos. Então, o que nós sabemos é que a variação de entalpia é igual à soma das energias de ligação dos reagentes menos a soma das energias de ligação dos produtos de reação. Neste caso, vamos utilizar esta fórmula e a partir daqui vamos talvez buscar aqui este X, que é a tal energia de ligação entre o fósforo e o cloro na molécula de PCl3, ou tricloreto de fósforo. Então fica, para as energias de ligação dos reagentes, temos aqui o pentacloreto de fósforo, portanto são 5 átomos de cloro ligados a um átomo de fósforo, portanto existem 5 vezes estas ligações aqui. Portanto fica 5 vezes 257 menos, e agora, do PCl3 são 3 átomos de cloro ligados a um átomo de fósforo, portanto 3 vezes esta quantidade x, 3x, e ainda vamos tirar estes 243 para o cloro na molécula de cloro, portanto 243. Isto vai dar então a nossa variação de entalpia, que já nos dizem do problema, que é 88 kJ por mol. Agora é mesmo só uma questão de resolvermos esta equação. Isto ficará então 1285 menos 3x menos 243 vai ser igual a 88, portanto com os sinais de equivalente. Depois temos que, vamos isolar aqui o menos 3x, vai ser igual a 88 menos 1285 mais 243. E isto vai ser x é igual a... Agora, isto aqui tudo junto dá 954 dividido por 3, o que dá x igual a 318 kJ por mol. O que significa então que este x então vai ser 318 kJ por mol. Tendo em consideração então que a energia média de ligação entre o fósforo e o cloro na molécula de pentacloreto de fósforo é 257 e na de tricloreto de fósforo é 318, então a nossa resposta é a ligação entre o fósforo e o cloro é mais forte na molécula PCl3. Aí está. 5.2. Um reator de volume variável contém inicialmente apenas 3,00 mol de PCl5 gasoso e 0,80 mol de PCl3 gasoso. O sistema atinge o equilíbrio à temperatura T. Considere que o volume do reator é 2,5 cm3 e que não reagiu 90% da quantidade inicial de PCl5 gasoso. 5.2.1. Determina a constante de equilíbrio Kc da reação de decomposição considerada à temperatura T. Apresente todos os cálculos efetuados.
Ora bom, então já temos aqui os nossos dados do problema e nós queremos uma constante de equilíbrio. Então vamos lá buscar a nossa constante de equilíbrio, que vai ser Kc igual a concentração dos produtos em equilíbrio, PCl3 em equilíbrio, vezes concentração de Cl2 também ela em equilíbrio, e tudo isto a dividir pela concentração de PCl5 também em equilíbrio. E nós não temos nenhuma dessas concentrações, portanto o nosso problema agora vai ser exatamente ir buscar cada uma destas concentrações. E vamos começar talvez aqui pelo PCl5 e dizem-nos o seguinte, dizem-me que 90% do pentacloreto de fósforo não reage. Portanto, inicialmente eu tinha uma quantidade de 3,00 mol deste reagente. Quanto é que vai ficar em equilíbrio? Bom, em equilíbrio vão ficar precisamente aqueles 90% que não reagiram. Portanto, vamos calcular 90% de 3,00 mol, que é simplesmente 0,9 vezes 3,00, que vai dar 2,7 mol. Qual vai ser então a concentração de PCl5 em equilíbrio? Vai ser esta quantidade de substância a dividir pelo volume do recipiente, que é 2,5 decímetro cúbico, 2,7 sobre 2,5, isto dá aproximadamente 1,08 mol por decímetro cúbico. Muito bom, portanto aqui está. Agora vamos fazer o cálculo para o PCl3. Portanto, tínhamos o seguinte, tínhamos uma quantidade inicial de 0,80, à qual fomos acrescentar, vamos produzir daqui, fomos produzir qualquer coisa para aqui. Uma vez que isto é na proporção de 1 para 1, tudo aquilo que eu gastei de pentacloreto de fósforo foi transformado em tricloreto de fósforo. E isso foi exatamente quanto? Bom, foi a diferença entre esta quantidade inicial das 3 mol e estas 2,7 mol com que eu fiquei em equilíbrio. Portanto, 3,00 menos 2,7 dá 0,3 mol, e agora ainda vou acrescentar aqueles que lá estavam inicialmente de 0,80, isto dá-me 1,10 mol. Muito bom, qual é então a concentração de PCl3 em equilíbrio? Vai ser este número de mol a dividir pelo volume, mais uma vez, 1,10 sobre 2,5, que nos vai dar 0,44 mol por decímetro cúbico. Muito bom, falta mesmo só o cálculo para o Cl2. Ora, o Cl2, nós não tínhamos aqui nenhuma quantidade inicial, portanto, em princípio não havia nada no recipiente, e foi produzido. Quanto é que foi produzido? Foi produzido exatamente na proporção estequiométrica de 1 para 1. Quanto é que eu gastei daqui? Gastei estas 0,3 mol de PCl5, que produziu uma mol daqui e uma mol daqui. Portanto, eu produzi exatamente 0,3 mol de cloro. Então, o N em equilíbrio para o Cl2 vai ser 0,3 mol e, portanto, a concentração de Cl2 em equilíbrio vai ser esta 0,3 mol a dividir por 2,5, que vai dar 0,12 mol por decímetro cúbico. E pronto, agora é mesmo só uma questão de introduzirmos aqui na nossa expressão para a constante de equilíbrio. Portanto, ficamos com 0,44 vezes 0,12 sobre 1,08, portanto ficamos com um Kc de 4,9 vezes 10 elevado a menos 2. E cá está. 5.2.2. Considere que, estando o sistema em equilíbrio, se provoca uma diminuição do volume do reator à temperatura T. Preveja fundamentando como variará a quantidade de PCl5. Escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Então, o que nos dizem é que houve uma diminuição do volume. Ora, se houve uma diminuição do volume, supomos que a temperatura fica constante, então automaticamente tem que aumentar a pressão. Então agora, pelo princípio de Le Chatelier, o nosso sistema reacional vai evoluir no sentido de contrariar esta perturbação que é o aumento de pressão. Como é que isso é feito? É feito diminuindo a pressão.
Agora, como é que eu consigo diminuir a pressão dentro do recipiente? É fazendo o sistema evoluir no sentido direto ou no sentido inverso. Bom, se eu fizer o sistema evoluir no sentido direto, então tenho de 1 mol de PCl5, vou produzir 2 mol de, portanto, dois outros gases diferentes, PCl3 e o Cl2. Tenho aqui mais mol do que aqui. E, portanto, aqui, se o sistema evoluir no sentido direto, eu estou a aumentar o número de mol, logo estou a aumentar também a pressão. Portanto, o que eu quero é diminuir. Então, nesse caso, vou evoluir no sentido inverso, em que 2 mol deste gás vão se combinar e vão formar apenas 1 mol deste aqui, diminuindo dessa forma o número de mol e, portanto, diminuindo a pressão. Portanto, o nosso sistema vai evoluir no sentido inverso, o que vai causar um aumento da concentração de PCl5. Isto vai aumentar. E, portanto, é esta a nossa resposta. E fica fundamentado, então, desta forma. 5.3. Representa a molécula de cloro na notação de Lewis. Então, vamos consultar a nossa tabela periódica e vamos constatar que o elemento cloro está no grupo 17. Ora, se está no grupo 17, significa que tem 7 elétrons de valência. Então, o que é que nós vamos desenhar? Vamos desenhar aqui um átomo de cloro e agora vamos vamos imaginar que temos aqui um quadrado à volta do cloro. Neste lado do quadrado eu vou colocar 2 eletrões, até por fazer 7, não é? 2, 4 e mais 4, 6 e um 7. Como eu sei que a molécula de cloro é Cl2, vou colocar aqui outro átomo de cloro e vou fazer a mesma coisa. Por acaso até vou representar os elétrons agora como cruzinhas, mas isso é opcional. 4, 6 e agora 7. E agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer assim, vamos partilhar este par de eletrões. O que é que acontece agora é este cloro? Fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eletrões na última camada. Está fantástico. Este aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e agora 8, porque este elétron agora está a ser partilhado, portanto 8 eletrões, está assim. Em alternativa, se quiser uma coisa um bocadinho mais sofisticada, podemos fazer os mesmos 2 átomos de cloro, mas substituir esta ligação por um traço e os pares de eletrões não ligantes também por traços. Sim. E assim, portanto, tem aqui estas duas versões possíveis para apresentar como a notação de Lewis da molécula de cloro. Vamos então para 5.4. Considere átomos de fósforo e de cloro no estado fundamental. Prevê-se que no átomo de fósforo os eletrões de valência sejam em média mais ou menos atraídos pelo respectivo núcleo e que o raio atómico do cloro seja menor ou maior. Então, vamos consultar novamente a nossa tabela periódica, apenas para constatar que tanto o fósforo como o cloro estão ambos no terceiro período da tabela periódica, o que significa que têm ambos 3 camadas de eletrões. Mas estamos a verificar que, no caso do fósforo, temos 15 eletrões no núcleo a puxar aqui os eletrões da terceira camada, no caso do fósforo, mas no caso do cloro já temos 17 eletrões. Isto para o caso do cloro, a puxar aqui com uma certa determinada intensidade estes eletrões aqui da camada de valência. Agora, o que se passa, como aqui tem mais prótons, automaticamente cada um destes eletrões está a ser puxado mais intensamente para o núcleo. E, portanto, significa que aqui no caso do cloro, a energia de ligação do eletrão ao núcleo é mais forte. Então, prevê-se que no átomo de fósforo os eletrões de valência sejam em média menos atraídos pelo respectivo núcleo, né? Aqui no caso do fósforo, e que o raio atómico do cloro seja menor. Porquê? Porque se eles estão a ser atraídos mais intensamente, vão ficar mais próximos do núcleo. E pronto, está dando a nossa resposta e vamos escolher a hipótese D. E já estamos a resolver a questão número 6. Dissolveu-se amoníaco NH3 gasoso em água, tendo-se obtido uma solução de concentração de 2,27 mol por centímetro cúbico e de densidade 0,98 grama por centímetro cúbico a 25 graus Celsius. 6.1. Determine o número de moléculas de água que existem em 250 centímetro cúbico de solução. Apresente todos os cálculos efetuados. Então vamos começar por trabalhar aqui a nossa densidade. Portanto, nós sabemos que a densidade, ou massa volúmica, é a massa a dividir pelo volume da substância, seja solução ou não. Neste caso é uma solução, portanto é uma mistura de duas substâncias. Cada uma delas vai contribuir com uma massa diferente, portanto é a água e o amoníaco. Portanto, isto vai ser a massa da água mais a massa do amoníaco a dividir pelo volume da solução. Se nós tivermos a massa da água, já é relativamente fácil irmos buscar o número de mol
e a partir daí buscar o número de moléculas. Portanto, aquilo que nós temos basicamente que ir fazer é buscar esta massa de amoníaco presente na solução. Uma vez que nós já temos a densidade, uma vez que nós já temos o volume, basicamente o exercício fica feito. Então vamos lá. Para irmos buscar esta massa, vamos buscar aqui coisas à concentração. Nós sabemos que a concentração de NH3 vai ser 2,27 mol por cada decímetro cúbico. Portanto, atenção que nós temos aqui várias unidades. Temos aqui os decímetros cúbicos, temos coisas em centímetros cúbicos, depois não temos 1 centímetro cúbico, temos 250, portanto nós vamos sempre ter atenção que estes vários volumes e as unidades todas. Agora, temos 2,27 mol por cada decímetro cúbico. Então, por cada decímetro cúbico, qual é a massa de NH3 que nós ali temos? Bom, primeiro de tudo, vamos ter que ir buscar a massa molar. A massa molar de NH3 vai ser a massa atómica relativa do nitrogênio, que é 14,01, mais 3 vezes massa atómica relativa do hidrogênio, que é 1,01. E isto vai dar 17,04 grama por mol. Assim, tendo em consideração que o número de mol é a massa sobre a massa molar, então daqui sabe que a massa vai ser o número de mol vezes a massa molar, que é igual a 2,27 a multiplicar por esta massa molar. Vai dar 3,868 vezes 10 elevado a 1 grama, já em notação científica. Mas esta massa é para 1 decímetro cúbico e a nossa densidade vem em grama por centímetro cúbico, portanto interessava-me passar isto aqui, portanto ver só a massa, mas num centímetro cúbico. Ora, uma vez que nós já sabemos que 1 centímetro cúbico é 1000 vezes mais pequeno que o decímetro cúbico, então obviamente haverá uma massa 1000 vezes menor. Podem fazer uma regra 3 simples se quiserem. Portanto, em 1 decímetro cúbico tenho 3,868 vezes 10 elevado a 1 grama. Portanto, em 1 centímetro cúbico é ter x grama. E o x, portanto, uma vez que se eu passar o centímetro cúbico para decímetro cúbico, fica basicamente 10 elevado a menos 3, né? Fica 10 elevado a menos 3 vezes isto a dividir por 1, portanto é só dividir, portanto, multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir isto por 1000. Fica 3,861 vezes 10 elevado a, e agora este 1 vou-lhe retirar 3 e fica elevado a menos 2 grama. Portanto, isto para 1 centímetro cúbico. E agora já podemos regressar aqui à nossa densidade. Então, fica este 0,98 grama por centímetro cúbico é igual a massa da água por cada centímetro cúbico mais esta massa de amoníaco por centímetro cúbico, que é 3,861 vezes 10 a menos 2. Menos 2. E isto é dividir pelo volume, que eu para já vou admitir que seja 1 centímetro cúbico. Agora, como é que fica a massa da água? A massa da água vai ficar, isto vai sobrar aqui, não faz absolutamente nada. Vou passar este valor da massa do amoníaco por aqui a subtrair, fica 0,98 menos 3,861 vezes 10 a menos 2. E isto vai dar 0,94 grama, portanto, de isto para a água. E para 1 centímetro cúbico. Mas eu não quero para 1 centímetro cúbico, eu quero para 250 centímetros cúbicos. Então, a massa de água para um volume de 250 centímetros cúbicos vai ser só multiplicar isto por 250. 0,94 vezes 250, 235 gramas. Pronto. A partir daqui, vamos converter isto para número de moléculas. Que fórmulas é que nós temos à nossa disposição? Nós sabemos que, por um lado, temos só um separadorzito, por um lado, o número de mol é igual à massa a dividir pela massa molar. Por outro lado, o número de mol também é igual ao número de moléculas, de partículas, neste caso moléculas, a dividir pelo número de Avogadro. Ora, se esta quantidade é igual a isto, mas também é igual a isto, então é porque estas duas quantidades são iguais entre si e vamos eliminar o número de mol que nós não queremos e vamos só utilizar isto. Fica a massa sobre a massa molar é igual ao número de
moléculas a dividir pelo número de Avogadro. E este número de Avogadro agora está aqui a dividir e vai passar para aqui a multiplicar. Fica, vou já trocar os membros, o número de moléculas, fica a massa, vezes o número de Avogadro sobre a massa molar. E já temos tudo, agora é mesmo só substituir. Fica que o número de moléculas fica estes 235 gramas, multiplicar por 6,02 vezes 10 a 23, a dividir pela massa molar da água. Massa molar da água vamos fazer aqui muito rapidamente. Fica, massa molar do H2O é 2 vezes 1,01 mais do oxigênio 16,00, isto faz cabeça, dá-me 18,02 grama por mol. Aqui 18,02. Portanto, agora é só colocar na calculadora e vamos ficar com 7,9 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água. E está feito. 6.2. O amoníaco NH3 é uma base fraca cuja ionização em água pode ser traduzida por NH3 aquoso mais H2O líquido origina NH4 mais aquoso mais OH- aquoso. Adicionando algumas gotas de um ácido forte concentrado a um dado volume de solução de amoníaco, a concentração de OH- aquoso diminui ou aumenta e a concentração de NH4+ aumenta ou diminui. Ora bem, então nós introduzimos aqui um ácido e, portanto, nós aumentamos automaticamente a concentração de H3O+, que existia naquela solução. Mas este H3O+, vai reagir com o íon hidróxido OH- e vai produzir H2O líquido e, portanto, vai gastar este componente da nossa mistura. E, portanto, dessa forma, o íon OH- vai diminuir a sua concentração. Por um lado. Por outro lado, isto é um equilíbrio químico e, portanto, se eu vou fazer aqui uma perturbação que é diminuir a concentração deste íon, o sistema vai evoluir no sentido de contrariar essa perturbação, ou seja, vai evoluir no sentido direto, no sentido em que vai produzir mais disto para colmatar a falta de íon OH-. Nesse sentido, uma vez que quando eu vou combinar estas duas substâncias, não vou só produzir OH-, vou também produzir NH4+, portanto, o sistema vai evoluir neste sentido, vai produzir um bocadinho disto, nunca vai regressar aos valores iniciais, mas também vai produzir disto. E, portanto, o balanço final vai diminuir a concentração de OH-, mas vai aumentar a concentração de NH4+. Portanto, nós vamos escolher a opção A, que nos diz a concentração de OH- aquoso diminui, e a concentração de NH4+ aumenta. Questão número 7. O ácido sulfúrico, H2SO4 aquoso, ioniza-se de acordo com as reações traduzidas por 1. H2SO4 aquoso mais H2O líquido origina HSO4 menos aquoso mais H3O mais aquoso com uma constante de acidez elevada. 2. HSO4 menos aquoso mais H2O líquido origina SO4 2 menos aquoso mais H3O mais aquoso com uma constante de acidez de 1,0 vezes 10 a menos 2 a 25 graus Celsius. 7.1. Numa solução de H2SO4 aquoso, 1,00 vezes 10 a menos 2 mol por decímetro cúbico a 25 graus Celsius, a concentração de H3O+ aquoso é superior ou igual à concentração de SO4 2 menos aquoso, sendo o pH da solução 2,0 ou inferior a 2,0. Ora, em relação à primeira afirmação, a concentração de H3O+ é superior ou igual à concentração de SO4 2-, temos aqui o SO4 2-, temos aqui o H3O+. E uma vez que está na razão estequiométrica de 1:1, tudo tem coeficiente estequiométrico 1, estas duas concentrações são iguais. Pronto, mas isto é só a contribuição da etapa número 2. Da etapa número 1 sai aqui uma quantidade até bastante maior de H3O+, de qualquer uma destas duas concentrações. E, portanto, H3O+ sai da etapa 1 e da etapa 2 e o SO4 2- sai como produto apenas da etapa número 2. Portanto, vamos dizer que a concentração de H3O+ é superior à concentração de SO4 2-. Pronto. Relativamente ao pH, dizem-nos que a concentração de H2SO4, vai ser 1,00 vezes 10 a menos 2 mol por decímetro cúbico.
né? Então, qual é o pH da solução, admitindo que esta reação é completa e que, portanto, a concentração de H2SO4 é exatamente igual à concentração deste H3O+. Então, sabe que isto também é a concentração de H3O+, só da primeira etapa, ok? Sai um pH que é igual a menos logaritmo de concentração de H3O+, que vai ser menos logaritmo de 1,00 vezes 10 a menos 2, e isto dá menos 2, portanto vai dar 2, um pH de 2 só da primeira etapa. Depois ainda temos mais algum H3O+, proveniente da segunda etapa. Nós até poderíamos fazer os cálculos, mas se isto aqui já vai dar 2, quando eu acrescento, seja qual for a quantidade de H3O+, automaticamente este pH vai para inferior a 2. Portanto, aumenta a acidez e, portanto, diminui o pH. Portanto, vamos dizer que o pH da solução é inferior a 2,0. Portanto, vamos escolher a opção B. A concentração de H3O+ aquoso é superior à concentração de SO4 2- aquoso, sendo o pH da solução inferior a 2,0. 7.2. O ácido conjugado da espécie SO4 2- aquoso é a espécie HSO4- aquoso ou H2SO4 aquoso, comportando-se a água como base apenas na reação 1 ou nas reações 1 e 2. Então vamos lá ver o que é que acontece na reação número 2. Temos este ácido fraco, HSO4-, que vai ceder um próton à água e portanto, isto vai originar, portanto, a água vai originar este H3O+. Como tal, este aqui é a nossa base 1 deste ácido 1, portanto, a base conjugada deste ácido 1, que é o dador de prótons. A água é uma aceitadora de prótons e, portanto, vou-lhe chamar a base 2. Isto aqui vai ser o nosso ácido 2, depois vai comportar-se como ácido na reação inversa. Portanto, isto é uma reação reversível. Depois, na primeira opção, temos aqui, portanto, isto em relação a esta substância, é a base conjugada do HSO4-. Pronto. Relativamente à questão da água, aqui na reação número 2, a base, portanto, a água comporta-se como base. Na reação número 1, a substância H2SO4 vai ceder um próton à água e esta água vai transformar-se em H3O+. Exatamente a mesma coisa que estava a acontecer aqui, basicamente, na reação número 2. Portanto, aqui a água é uma aceitadora de prótons e, portanto, vai comportar-se também como uma base, quer numa reação, quer noutra. Automaticamente, o ácido conjugado da espécie SO4 2- é a espécie HSO4-, comportando-se a água como a base nas reações 1 e 2. Portanto, vamos escolher então a opção B. 7.3. A reação do ácido sulfúrico com magnésio pode ser traduzida por H2SO4 aquoso mais magnésio sólido origina H2 gasoso mais MgSO4 aquoso. Nesta reação, o íon H+ oxida-se ou reduz-se, sendo o magnésio a espécie redutora ou oxidante. Bom, então isto é um convite a atribuir números de oxidação a todos os participantes aqui desta reação química. Vou começar, por exemplo, aqui pelo hidrogênio. Isto é mais 1, porque é num composto. No oxigênio, menos 2. Este enxofre, vamos ter que fazer as contas porque não existe nenhuma regra específica. Porque nós temos que 2 vezes mais 1, mais X para o enxofre, mais 4 vezes menos 2, mais 4 vezes menos 2 para o oxigênio. Uma vez que esta é uma substância neutra, o número de oxidação é igual à carga, que é 0. Então ficamos com 2 mais x menos 8 é igual a 0. Fica que x é igual a 8 menos 2, ou seja, x é igual a 6, positivo. Portanto, vamos atribuir aqui o número de oxidação mais 6 ao enxofre nesta molécula. Magnésio, substância elementar, portanto, automaticamente é 0. Hidrogênio, também na forma elementar, número de oxidação 0. E para aqui, vamos fazer outra vez para o oxigênio menos 2. O magnésio agora não está na forma elementar, está na forma de composto e, portanto, tende a formar íons dipositivos. Portanto, número de oxidação a atribuir a mais 2. E mais uma vez, para o enxofre
teríamos de fazer as contas. Só que não vamos fazer, porque isto basicamente é a mesma coisa que aqui. Então aqui tínhamos 1 vezes 2, que era mais 2, e aqui já temos mais 2. É a mesma coisa, vai dar exatamente mais 6 na mesma. Okay? Podem fazer as contas, estas mesmas contas, vai dar exatamente a mesma coisa. Agora, o que é que acontece ao íon H+. Antes de mais, onde é que está o íon H+? O íon H+ está aqui, está na forma de íons H+, e CO4 2-, basicamente. Está disfarçado, mas o íon H+ está aqui. O que é que aconteceu ao íon, portanto, o hidrogênio aqui, este íon H+, tinha número de oxidação mais 1 e passou para número de oxidação 0. O que é que aconteceu aqui? Reduzimos o número de oxidação, portanto houve aqui uma redução. Onde é que houve a oxidação? A oxidação foi de passar deste 0 do magnésio para este mais 2. Automaticamente aqui houve uma oxidação. Então o que é que vai acontecer aqui a esta espécie H+? Esta espécie H+ vai sofrer uma redução, portanto automaticamente reduz-se. Portanto isso, ficamos só com as hipóteses B ou então D. Sendo o magnésio espécie oxidante ou redutora. Então vamos lá ver o que é que acontece ao magnésio. O magnésio sofre uma oxidação. Porquê? Porque houve aqui uma transferência de elétrons do magnésio para o hidrogênio. Por isso é que o hidrogênio passou de número de oxidação mais 1 para 0. Porque houve transferência de elétrons aqui e o magnésio ficou com carga mais 2. Automaticamente o magnésio foi reduzir o hidrogênio e, portanto, o magnésio é a espécie redutora. Portanto, vamos escolher por esse motivo a hipótese D. Nesta reação, o íon H+ reduz-se, sendo o magnésio a espécie redutora. Questão número 8. Os componentes maioritários do ar são o nitrogênio, N2 gasoso, e o oxigênio, O2 gasoso. 8.1. Considere uma amostra de N2 gasoso e uma amostra de O2 gasoso com massas iguais. Nas mesmas condições de pressão e de temperatura, pode concluir-se que os volumes das amostras são iguais ou diferentes e que o número de moléculas de cada uma das amostras é igual ou diferente. Então vamos considerar dois gases, 1 e 2. O que nós sabemos para iguais condições de pressão e de temperatura é que os volumes molares de um é igual ao volume molar do gás número 2. O que é o volume molar? É a proporção entre o volume e o número de mol desse gás. Portanto, o volume do gás número 1 dividido pelo número de mol de 1 é igual ao volume de 2 a dividir pelo número de mol de 2. O que nós sabemos adicionalmente que o número de mol de qualquer um dos gases vai ser igual à massa do gás, massa de 1, portanto isto para 1, a dividir pela massa molar de 1. E para N2 vai ser a massa de 2 a dividir pela massa molar de 2. Portanto, até aqui, fantástico. Mas o gás número 1, por exemplo, podia ser o nitrogênio e o gás número 2 o oxigênio. O que se passa aqui é que estes dois gases têm massas molares diferentes, porque têm massas atómicas relativas, os elementos químicos têm massas atómicas relativas diferentes e são as duas moléculas de dois átomos. Automaticamente, se eles têm massas molares diferentes, porque sabemos que esta massa é exatamente igual a esta, isto nós sabemos, é dado do problema, se as massas molares são diferentes, automaticamente têm um número de moles diferentes nas duas amostras. Por isso, se essas duas coisas são diferentes, uma vez que o volume molar de um dos gases, do nitrogênio, tem que ser realmente igual ao volume molar deste outro gás, que é o oxigênio, como o número de mol é diferente, automaticamente estes dois volumes aqui também vão ser diferentes. Okay? Por um lado. Por outro lado, se tem um número de mol diferente, também tem um número de moléculas diferente. Pronto, porque o número de moléculas é igual ao número de mol vezes a constante de Avogadro. Portanto, se isto é diferente para o gás 1 e para o gás 2, então o número de moléculas também vai ser diferente para o gás 1 e o gás 2. Portanto, em qualquer uma das circunstâncias é tudo diferente. Então, vamos lá reler a questão. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, pode concluir-se que os volumes das amostras são diferentes e que o número de moléculas de cada uma das amostras também é diferente. Por causa disto aqui. E, portanto, vamos escolher a opção D. 8.2. Os elétrons do átomo de nitrogênio no estado fundamental distribuem-se por 3 ou 5 orbitais, sendo os elétrons da orbital 1s ou 2p os de menor energia. Então vamos novamente aqui à nossa tabela periódica, só para ver qual é o número atómico do nitrogênio, que é 7. Portanto, tem 7 protões, automaticamente tem 7 eletrões. E vamos fazer a configuração eletrónica. Portanto, ficamos com 1s2
2s2, 2p. Agora atenção, temos uma 2px, uma 2py e uma 2pz. Já preenchemos 4 eletrões, agora falta preencher 3. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos colocar um eletrão na 2px, um eletrão na 2py e um eletrão na 2pz, que é a regra de Hund. Isto serve para minimizar as repulsões entre os eletrões e ficando assim os eletrões com a menor energia possível dentro desta distribuição. Agora, quantas orbitais temos aqui? Temos aqui uma orbital, 2, 3, 4 e 5. Portanto, sim, estas são orbitais degeneradas, mas não interessa, cada uma delas é uma orbital. E em qualquer situação, o nível 1s, a camada 1s, é sempre a de menor energia. Portanto, nós vamos escolher a hipótese B, portanto, os eletrões do átomo de nitrogênio no estado fundamental distribuem-se por 5 orbitais, sendo os eletrões da orbital 1s os de menor energia. Portanto, cá está a hipótese B. E passamos então ao exercício número 9. Na figura 4, que não está à escala, representa-se parte do percurso de um corpo que foi lançado na posição A no instante t igual a 0,0 segundo, passando pela posição B ao fim de 1,0 segundo e atingindo a posição C no instante t igual a 1,5 segundo. Considere que o corpo pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Na figura 5 apresenta-se o gráfico do módulo da velocidade v do corpo em função do tempo t. 9.1. Qual é a distância entre as posições A e B? O que é que nós vamos então fazer? Vamos buscar ao nosso gráfico aqui ampliado os dados que forem necessários para resolver o exercício. Segundo nos indicam, ele saiu aqui no instante inicial do ponto A, chegou ao fim de 1 segundo ao ponto B e depois passou para o ponto C. Já isto não vai ser necessário, portanto, precisamos de saber exatamente com que velocidade é que ele chega aqui ao ponto B e com que velocidade é que parte de A. Portanto, aqui de leitura direta do gráfico vai aproximadamente 6,5 metros por segundo e a partir daqui vai ser mais ou menos aqui a 4,5 metros por segundo. Então, a velocidade vai diminuindo progressivamente, o que nos indica, e de forma linear, o que nos indica que isto é um movimento retilíneo uniformemente retardado, e vamos utilizar precisamente a expressão para um movimento retilíneo uniformemente variado e tirar daqui os dados necessários. Ora, x é igual a x0 mais v0t mais 1 meio de a vezes t ao quadrado. Este x0 vai passar para o outro lado e fica apenas Δx, que é exatamente aquilo que a gente quer, que é a distância entre A e B, né? Vai ser igual à velocidade inicial. A velocidade inicial vão ser estes 6,5 metros por segundo, 6,5, vezes o tempo, vai de 0 até 1, portanto é 1,0 segundo. Portanto, eu quero quando é que ele atinge a posição aqui no ponto B, né? Mais 1 meio de... E agora vamos ter que fazer aqui uns cálculos auxiliares para irmos buscar a aceleração. Ora, nós sabemos que a aceleração é o ΔV sobre o ΔT, que é a velocidade final, que é os 4,5, menos esta velocidade inicial dos 6,5, sobre o ΔT, que é 1,0 menos 0,0, portanto é 1,0, não é? E isto aqui dá menos 2,0 sobre 1,0, ou seja, menos 2,0 metro por segundo quadrado. Esta vai ser a nossa aceleração, é isso que nós vamos colocar aqui, vezes menos 2,0 vezes o tempo ao quadrado, que é 1,0 ao quadrado. Então vamos lá fazer as contas. O nosso ΔX dá 6,5 vezes 1,0, que dá 6,5, mais 1 meio vezes menos 2,0 dá apenas menos 1, vezes 1 dá menos 1, portanto menos 1,0, ou seja, o nosso ΔX dá 6,5 menos 1, que dá 5,5 metro. Então nesse caso vamos escolher a opção A, diz 5,5 metros. 9.2. Qual dos diagramas pode representar numa mesma escala as forças que atuam no corpo na subida da rampa entre as posições B e C? Então vamos lá analisar melhor as forças que nós temos aqui representadas. Durante a subida do plano inclinado, a força que puxa para baixo na vertical é sempre o peso necessariamente. Isto aqui vai ser o peso ou força gravídica, como preferirem, associada ao corpo. Esta força aqui, portanto, deste peso saem duas componentes. Uma componente que é um peso tangencial, ou segundo x, e um peso normal segundo y. E a reação a esta componente da força-peso vai ser esta reação normal, que está aqui sempre representada. Esta é a nossa reação normal, normal e anormal, e mais uma vez anormal. Muito bom. Que forças são estas aqui?
Bom, estas seriam umas forças, portanto, a direção do movimento é para cima, portanto, o corpo vai subir o plano inclinado. Portanto, isto será, eventualmente, uma força qualquer de algo que esteja a puxar o corpo para cima. Mas, de acordo com a descrição do nosso problema, nada puxa o corpo para cima, portanto, o corpo sobe apenas por inércia, porque já vinha minimado de uma certa velocidade quando chegava ao ponto B. Portanto, não existe nenhuma força destas aqui no nosso problema. E, portanto, as opções C e D estão automaticamente descartadas. Ficamos só com a A ou a B. Agora, falta analisar que força é que será esta. Esta é uma força que se opõe, portanto aqui já temos o peso total, portanto isto não pode ser uma componente do peso porque já temos aqui o peso todo representado na vertical. O que é que isto pode ser? É uma força que se opõe ao movimento, que é para cima, então pode ser, por exemplo, uma força de atrito. Qualquer força de atrito, escorregamento, eventualmente, mais provável, uma resistência do ar, qualquer coisa desse género, uma força dissipativa. Então o que é que a gente vai ver? A dúvida agora é se existe ou não existem forças dissipativas durante a subida daquela rampa. E então vamos fazer só uma análise à parte para verificar se existe ou não existe conservação de energia durante a subida da rampa e depois já voltamos aqui a este problema. Então vamos calcular energias. Primeiro, energia mecânica no ponto B. Portanto, energia mecânica em B será energia cinética em B mais a energia potencial gravítica em B. Agora, vamos considerar que o nível de B era o nível 0 por motivos de conforto a nível de contas. Portanto, o que nós vamos fazer é dizer que esta energia potencial gravítica era 0. Portanto, a energia mecânica em B é apenas a energia cinética no ponto B. Vai ser 1/2 da massa do corpo vezes a velocidade de B ao quadrado, ou seja, 1/2 vezes a massa. É assim, a massa não temos, portanto... vamos ter que deixar assim, portanto, em função da massa, a multiplicar pelo quadrado da velocidade que, de facto, temos, que é este 4,5, que já vem ao quadrado. Isto vai dar 1/2 vezes 4,5 ao quadrado, dá 10,125 Joule, em função da massa, vezes a massa, e depois é em Joule. Então agora vamos fazer o mesmo cálculo, mas por o ponto C. Portanto, a energia mecânica em C vai ser a energia cinética em C mais a energia potencial em C. Vai ser 1/2 da massa vezes a velocidade em C ao quadrado mais massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura da nossa rampa, a altura na vertical. Bom, então vamos lá começar a substituir valores. 1/2 vezes a massa não temos, a velocidade de C ao quadrado destes 2,0 ao quadrado, massa mais uma vez não temos. A aceleração gravítica podemos considerar os 10 metros por segundo quadrado. E agora temos aqui um outro problema, temos mais um obstáculo que é a nossa altura. Nós desconhecemos a altura da rampa na vertical. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos ter que fazer um cálculo à parte, muito próximo daquele que nós fizemos há pouco para determinar esta distância entre A e B. Portanto, agora vamos fazer a distância entre B e C e depois, pelo teorema de Pitágoras, nós vamos ou eventualmente por trigonometria, porque nós sabemos que aquele tem aquele desnível, faz aquele ângulo de 30 graus, vamos buscar a altura. Então sim, sabemos que o nosso ΔX vai ser a velocidade inicial, portanto a velocidade em B, que é 4,5, vezes o tempo, mas o tempo decorrido de B para C, que é este 1,5 menos 1,0, que dá 0,5, menos ou mais 1/2 vezes a aceleração, que nós ainda temos que calcular à parte, vezes o quadrado do tempo, que é outra vez 0,5, vezes a aceleração, vezes 0,5 ao quadrado. Quanto é que é esta aceleração? A aceleração vai ser ΔV sobre ΔT, que é variação da velocidade, 2,0 menos 4,5, 2,0 menos 4,5 sobre 1,5 menos 1,0, que nós já tínhamos visto que era 0,5. Isto vai dar então, os 4,5 fica 2,5 menos 2,5, portanto isto vai dar negativo, sobre 0,5, que vai dar menos 5,0 metro por segundo quadrado. Vamos inserir aqui, fica-me que este ΔX será 4,5 vezes 0,5 mais 1/2 vezes menos 5,0 vezes 0,5 ao quadrado, e isto tudo junto dá 1,625
metro. Agora vou usar se calhar aqui este espacinho para fazer aqui mais um pequeno cálculo auxiliar. Temos o seguinte, temos aqui este comprimento da rampa de B para C, que é este 1,625 metro. Temos aqui este ângulo de 30 graus e o que nós queremos saber é esta altura na vertical. Então assim, temos esta hipotenusa, queremos saber um cateto oposto, vamos talvez usar o seno, né? Seno de 30 graus será igual a h sobre 1,625. Portanto, este h vai ser 1,625 vezes o seno de 30 graus, que é 1 meio, e vai-nos dar que a altura vai ser 0,825 metros. Portanto, e agora já posso introduzir aqui, já posso fazer este meu cálculo em função da massa. Fica 1 meio vezes 2,0 ao quadrado dá 4, a dividir por 2 dá 2, 2,0 vezes a massa, mais massa vezes 10 vezes 0,8125, fica 2,0 vezes a massa mais, ora 10 vezes este valor dá 8,125 vezes a massa, e, portanto agora estes 8,125, vou somar estes dois, dá 10,125 vezes a massa, e isto em joule. Logo como este aqui também vinha em joule em função da massa. E reparem que é exatamente o mesmo valor. 10,125 vezes a massa do corpo, seja o qual for, que se mantém constante ao longo de todo o percurso, em B ou em C. Portanto, daqui tira a conclusão que há conservação da energia. E agora, regressando ao nosso esquema inicial, se existe conservação de energia é porque não existem forças dissipativas ou forças de atrito a atuar sobre o corpo. E, como tal, vamos excluir a hipótese B e vamos então escolher a hipótese A como sendo a hipótese correta para responder à 9.2. 9.3. Considere ΔEC a variação de energia cinética do corpo. ΔEPG a variação de energia potencial gravítica do sistema corpo mais terra. Soma de WI, a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuam no corpo. W índice FG, o trabalho realizado pela força gravítica que atua no corpo. Pode afirmar-se que no percurso do corpo entre as posições A e C, e a primeira coisa que nós temos que decidir é se o módulo da variação de energia cinética de A para C é maior ou então menor que o módulo da variação de energia potencial gravítica, mais uma vez, de A para C. Então vamos fazer os nossos cálculos. Então a variação da energia cinética de A para C vai ser a energia cinética em C menos a energia cinética em A, que vai ser 1 meio da massa vezes a velocidade em C ao quadrado, menos 1 meio da massa vezes a velocidade em A ao quadrado, e isto ainda pode ser condensado por 1 meio da massa vezes a velocidade em C ao quadrado, vezes a velocidade de A ao quadrado. Fica então 1 meio vezes a massa vezes a velocidade em C ao quadrado, ali do nosso gráfico, nós já tínhamos lido anteriormente que era 2,0 para a velocidade em C, portanto vamos elevar isto ao quadrado, e para a velocidade em A era 6,5 metros por segundo, 6,5 ao quadrado. E isto vai dar, em função da massa, menos 19,125 e vezes a massa, isto em joule. Portanto, o módulo da variação da energia cinética de A para C vai ser 19,125 vezes a massa em joule. Vamos ver a energia potencial gravítica. A variação da energia potencial gravítica vai ser energia potencial gravítica em C menos energia potencial gravítica em A, mas no ponto A nós vamos considerar, para efeitos de simplicidade de cálculo, que aquilo é um nível 0. Então vamos desprezar e vamos dizer que aquilo é 0. Vamos só ficar com a energia potencial em C, que é a massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura em C, que é a massa vezes os 10 metros por segundo quadrado habituais. E esta altura do ponto C nós já tínhamos visto no exercício anterior, que era 0,825 metros. E dessa maneira isto fica apenas 10 vezes, isto é apenas 8,125 vezes a massa em joule, que é exatamente o módulo, como isto é positivo, o módulo da variação de energia potencial gravítica é exatamente este valor. Ora, comparando os 19,125 com os 8,125, daqui tiramos que a variação da energia cinética de A para B é superior à variação de energia potencial gravítica de A para C. Portanto, isso deixa-nos as hipóteses C ou D.
A segunda parte pedia para comparar a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuam no corpo com o trabalho realizado pela força gravítica. Mas nós sabemos que a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuam no corpo é apenas a variação da energia cinética do corpo e que o trabalho realizado pela força gravítica é o simétrico da variação da energia potencial. E, portanto, nós já fizemos estes cálculos, ou seja, esta variação da energia cinética é menos 19,125 vezes a massa do corpo. Portanto, isto em módulo, isto também em módulo, vai ficar apenas os 19,125. Não é? Para a variação da energia potencial gravítica, temos aqui estes 8,125 e, portanto, o simétrico passa a negativo, mas o que nós queremos é o módulo, e o módulo disto vai ficar apenas 8,125 vezes a massa. Comparando um com o outro, o que é que nós vamos verificar? Verificar que a soma dos trabalhos efetuados pelas forças que atuam sobre o corpo é maior, em módulo, é maior do que o módulo do trabalho realizado pela força gravítica. E, portanto, destas duas coisas juntas, nós vamos então escolher a hipótese D para responder à 9.3. E já estamos a resolver o exercício número 10. Dois microfones idênticos ligados a um osciloscópio foram colocados à mesma distância de um altifalante. A figura 6 apresenta os sinais 1 e 2 visualizados no ecrã do osciloscópio quando a base de tempo foi regulada para 0,5 milissegundo por divisão e o amplificador vertical foi regulado para 0,5 V por divisão para os dois sinais. 10.1. A frequência do sinal 1 é 3,0 vezes 10 ao quadrado ou 3,3 vezes 10 ao cubo Hz e a amplitude desse sinal é igual ou inferior à amplitude do sinal 2. Então agora vamos ampliar na nossa imagem e vamos começar por a frequência do sinal 1. Mas a partir do osciloscópio nós não conseguimos ler diretamente a frequência. O que nós conseguimos, no entanto, ler é o período associado à onda. E neste caso, para o sinal 1, temos aqui um período que começa aqui e vai até aqui. Portanto, a partir daí a onda começa a repetir as suas características. Vamos só ver a que intervalo de tempo corresponde a esta distância aqui e depois fazer a frequência é igual ao inverso do período. Simplesmente este cálculo. Portanto, aqui conseguimos ler diretamente o período. O que é que nos dizem? Indicam-nos que cada divisãozinha, portanto, cada divisão a estes quadrados aqui grandes, corresponde a 0,5 milissegundo. Okay? Então, tendo isso em conta, vamos lá ver. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 e depois existem 3 subdivisões. A quanto é que corresponde em nível de tempo cada uma destas subdivisões? Ora, cada quadrícula, cada divisão de 0,5 milissegundo vai estar subdividida em 1, 2, 3, 4, 5 subdivisões. Então, isto a dividir por 5, 0,5 a dividir por 5 dá 0,1 milissegundo. Então, cada subdivisãozinha destas muito pequeninas é 0,1 milissegundo. Ora, já tínhamos chegado à conclusão que aqui era 3, vou fazer novamente a conta. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,1, 3,2 e 3,3 até aqui. Então, o nosso período é 3,3 milissegundo, mas o que nós vamos colocar aqui é em segundo. Portanto, isto convertido para segundo fica simplesmente 3,3 vezes 10 elevado a menos 3 segundo. Né? Fica aqui 3,3 vezes 10 a menos 3. Agora, se colocarmos isto na calculadora, vamos ter agora com dois algarismos significativos, ficamos apenas com 3,0 vezes 10 elevado a 2 Hz ou por segundo. A segunda parte da frase era para comparar a amplitude do sinal. Portanto, se o sinal 1 é igual ou inferior à amplitude do sinal 2. Ora, uma vez que estes dois sinais não têm o eixo central exatamente a coincidir aqui com o nosso eixo do osciloscópio, o que é que nós podemos fazer para comparar as amplitudes? Vamos ver a diferença na vertical entre uma crista e um vale para o sinal 1 e para o sinal 2 e verificar exatamente a nível de comprimento se são iguais ou se são diferentes. Não interessa aqui a escala para este efeito, porque nós só queremos comparar, não queremos de facto valores numéricos. Então vamos lá.
Pronto, e agora é só mesmo fazer a contagem. Por exemplo, para o sinal 1, temos aqui uma divisão completa, 2, 3, 4. Pois esta aqui não tem divisões completas, tem 1, 2, 3 e cá para baixo 1, 2, que faz 5 e portanto mais estas 4 dá 5 divisões na vertical. Para o sinal 1, para o sinal 2 temos 1, 2, 3, 4 divisões completas e depois temos aqui 1, 2, 3 e cá em baixo temos mais 1, 2 que dá também 5. Portanto, e 4 mais 5 dá outra vez 5 divisões. Portanto, é amplitude igual. Okay? E isto leva-nos para a escolha da opção A. Portanto, a frequência é 3,0 vezes 10 ao quadrado Hz e a amplitude é igual. 10.2. O microfone que originava o sinal 2 foi afastado do altifalante de uma distância igual a 1/4 do comprimento de onda da onda sonora produzida pelo altifalante. Qual das opções seguintes apresenta os sinais que seriam observados no ecrã do osciloscópio após o ajuste do sinal 2 ao ecrã do osciloscópio? Então, a situação que nos descrevem agora é a seguinte. Nós tínhamos os dois microfones exatamente à mesma distância do altifalante, por exemplo, aqui onde está o microfone número 1, e entretanto o microfone número 2 foi afastado um pouco, de modo a que este afastamento coincide com 1/4 do comprimento de onda. O que significa que quando a onda chega aqui ao microfone 1 está numa determinada fase e depois ainda tem tempo para oscilar 1/4, fazer 1/4 de oscilação até chegar ao microfone número 2. Pelo que aqui nas nossas imagens do osciloscópio nós temos que ver duas ondas em que os máximos estão desfasados, ou seja, afastados um do outro de 1/4 de oscilação. Ora, o que nós verificamos aqui na opção A é que os máximos e os mínimos também estão alinhados, ou seja, estão exatamente ocorrem exatamente no mesmo instante, o que contradiz aquilo que nós concluímos aqui desta imagem. Pelo que a opção A está descartada. Na opção D, o que nós temos é que os máximos do sinal 2 coincidem com os mínimos do sinal 1 e ao contrário, os máximos aqui coincidem com estes mínimos. Portanto, aqui há um desfazimento de meia onda e nós queremos apenas 1/4 de onda. Portanto, deverá ser em princípio a opção C ou a opção B. Porque na opção C temos aqui, por exemplo, este máximo que coincide com o zero desta imagem do sinal 1 e aqui também, portanto, este máximo coincide com este zero ou então este máximo coincide com este zero. Portanto, há aqui 1/4 de oscilação de diferença. Como é que nós desempatemos entre a opção C e a opção B? O que nós também temos que ter em conta é que, uma vez que este microfone está mais afastado, a questão é que este esquema aqui não está rigoroso, no sentido em que a onda vai batendo e, portanto, vai ficando cada vez mais pequena, o sinal vai ficando cada vez mais fraco à medida que eu me afasto da fonte. Por isso é que, quando eu me afasto de uma fonte sonora, eu ouço menor intensidade, mas o sinal fica mais fraco. Se o sinal fica mais fraco, a amplitude fica mais pequena. Portanto, aqui temos exatamente dois sinais exatamente com a mesma amplitude. Não, o sinal 2 vai ser mais fraco, portanto tem menor amplitude pelo facto de o microfone estar mais afastado da fonte. Então vamos por esse motivo escolher a opção C. Pronto, isto conclui a resolução deste exame de Físico-Química. Se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários e assim que puder eu respondo. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá embaixo na descrição tem um link para o meu site.